Olá, estou aqui novamente para compartilhar uma palavra com você. Essa palavra se encontra no livro de Abacuque, capítulo de número 3 e versículo de número 2. Abacuque 3 e 2, que nos diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O propósito do livro de Abacuque é para nos mostrar que Deus ele está no controle de tudo na nossa vida, independentemente do que estejamos passando. Mas Deus ele está no controle de tudo. No contexto histórico, se formos analisar, nós vamos perceber que Babilônia ia se tornar a grande potência mundial e Judá sabia que seria esmagado e Babilônia viria como forma destrutiva sobre este povo. Nossa vida é repleta de questionamentos, indagações. Por que isso? Por que aquilo? Por que estamos passando por isso agora? E tantas coisas que eu e você podemos até mencionar aqui ou deixar de mencionar, mas você vai entender o que estou falando neste momento. Assim era o profeta Abacuque. Abacuque estava a perguntar, a questionar a Deus, por muitas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Até porque ele estava vivendo em uma situação caótica, em um momento muito difícil, em que a sociedade daquela época iria passar e estavam passando. Abacuque via um mundo agonizante. Ele via um mundo caótico. Então ele perguntava a Deus, questionava a Deus por tantas coisas que estavam acontecendo. Quase todo o capítulo 1 do livro de Abacuque, nós vamos observar as indagações, os questionamentos que Abacuque fazia a Deus. Ele chegava e dizia: até quando, Deus? Eu clamarei e tu não escutarás. Gritei violência e tu não salvarás. Abacuque estava a perguntar a Deus. Mas, no início do capítulo de número 2 do livro de Abacuque, nós vamos começar a ver Deus responder a Abacuque. Todos os ímpios triunfam, mas no final todos serão julgados e a justiça prevalecerá. Talvez a justiça aos seus olhos, aos meus olhos, não venha no tempo em que esperamos, mas tenha certeza que a justiça de Deus virá sobre cada um de nós, independente de quem for, grande ou pequenos, todos seremos julgados pelas nossas ações. O livro de Abacuque nos mostra que o profeta, ele sabia e tinha certeza que Deus disciplinaria o seu povo. Inclusive Deus não isentaria Abacuque da disciplina, da justiça que viria sobre o povo, pois não seria uma experiência muito agradável daquilo que passariam diante da justiça de Deus. Mas, se eu e você olharmos para o texto de forma cuidadosa, vamos observar que Abacuque passaria por essa disciplina. Mas ele não estava pedindo que Deus o isentasse dessa situação. Mas ele pediu a misericórdia de Deus. Ele passaria junto com o povo diante da justiça que Deus aplicaria ao povo. Mas ele aceitou aquilo que Deus o tinha para com cada um deles. Isso quer dizer que ele aceitou a vontade de Deus, que muitas das vezes não é fácil para a minha vida e a sua vida aceitar a vontade de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5, versículo 6, nos mostra que Deus disciplina o seu filho a fim de trazê-lo para próximo de si. O livro de Hebreus diz: Filho, não despreze a disciplina do seu pai, pois ele
ama a quem ele corrige. A oração de Abacuque era um cântico com seu instrumento de corda quando ele estava falando com Deus. Uma oração em forma de cântico, uma coisa linda. E ele começa a falar, a interrogar, e Deus começa a responder a Abacuque. A oração de Abacuque em forma de cântico era uma súplica, uma intercessão. Ele estava suplicando, pedindo insistentemente a Deus. Quando ele fala, ouvi a tua voz e temi. O ouvir, ele está querendo dizer, eu me coloquei a prestar atenção naquilo que o Senhor está me transmitindo. Eu estou aqui atento, com inteligência, a observar e a ouvir aquilo que o Senhor está me falando. E pronto a obedecer, porque ouvir no original significa obedecer. Quando ele fala temer, significa ter reverência, respeito, submissão, obediência a Deus. Porque quando ouvimos a voz de Deus, precisamos entender que temos que estar em submissão, em obediência ao Deus vivo todo-poderoso. Muitas pessoas ouvem a palavra, escutam a palavra, e muitas das vezes até pregam a palavra, verbalizam ela, mas não vivem a palavra. Tiago 1:22 ele diz, não vamos nos enganar a nós mesmos, mas vamos ser praticantes da palavra. Muitas das vezes só apenas ouvimos e não colocamos em prática aquilo que estamos ouvindo. Se realmente temos temor a Deus, vamos colocar em prática aquilo que Ele está nos ensinando. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Para você temê-lo, você precisa conhecê-lo. Porque quando vamos conhecendo Ele gradativamente, vamos aprendendo e sabendo qual o verdadeiro comportamento que devemos ter diante de Deus e dos homens. Como que eu vou servir a Deus se eu não conheço? Eu preciso conhecê-lo para saber ter uma postura, uma conduta que possa glorificar a Deus. E quando eu conheço a Ele, eu começo a temê-lo. Quando Abacuque fala em avivar, ele está falando em renascer, em reviver, em estar em atenção, estar pronto, de pé, estar vivo, permanecer firme. Para isso, eu preciso aprender a palavra de Deus. Efésios 5:14, Paulo diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós precisamos estar pronto a receber a palavra de Deus. Despertar é estar de pé, pronto, com o coração aberto e com o coração pronto para querer receber a palavra de Deus. Caso contrário, seremos opositor à palavra. Não vamos aceitar a palavra. Por isso que Paulo diz, desperta, esteja pronto em querer ouvir a palavra e praticar a palavra. Porque quando você abre o seu coração para querer aprender a palavra, você é despertado e esclarecido pela palavra de Deus. E quando você se enclausura e fecha o seu coração, é difícil de você compreender aquilo que Deus quer para a minha vida e a sua vida. Então, o verdadeiro avivamento só vem quando eu e você nos colocamos na posição de querer aprender, nos despertar, em querer aceitar a vontade de Deus na nossa vida e através dos seus ensinamentos para corrigir a minha postura, a sua postura e o seu comportamento diante de Deus e dos homens. E aí, então, estaremos despertados, avivados para fazer a obra de Deus. Quero finalizar essa reflexão. No final do texto, Abacuque diz, lembra-te, na ira, lembra-te da misericórdia. Misericórdia é uma palavra que usamos muito e falamos muito no nosso dia a dia. Use de misericórdia, tenha misericórdia das pessoas, ajude as pessoas. Mas o que é, ou qual é o verdadeiro sentido da palavra misericórdia? Misericórdia é ter compaixão, é se colocar no lugar de outrem, se colocar no lugar de outra pessoa. Aquilo que eu não desejo para mim,
eu não vou desejar para as outras pessoas, me colocando no lugar das pessoas. Essa palavra misericórdia retrata uma simpatia profunda, acompanhada de um desejo de aliviar o sofrimento de outra pessoa. Pois bem, vamos ler Salmos de número 103 e verso 13. Vejamos o que diz no texto sagrado. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus só vai se compadecer da minha vida e da sua vida se você temer a Ele. E temer é estar em submissão à sua palavra, em obediência à sua palavra. No livro de Eclesiastes está escrito: de tudo que se tem ouvido, a suma é, o importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, gênero humano, homem e mulher. Todos nós devemos temer a Deus. Se você teme a Ele, obedece os seus estatutos, a sua palavra, Ele vai se compadecer, ter misericórdia da minha vida e da sua vida. Vejamos outro texto para concluirmos a nossa reflexão. Provérbios 28 e 13. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Para alcançarmos a misericórdia de Deus, eu preciso confessar e deixar de praticar aquilo que estou fazendo de errado. Resumindo, a oração de Abacuque era um pedido a Deus, um clamor a Deus. Mas ele sabia que Deus não isentaria, não iria excluir ele da sua justiça. Mesmo ele fazendo tudo certo, ele passaria junto com o povo naquela aflição e luta. Então não pense que Deus vai isentar você. Você pode até orar, pedir a Ele, mas passaremos juntos nessa luta que estamos enfrentando. Porque se você analisar um pouquinho, muita gente já está sofrendo antes de nós. O que dirá eu e você? Somos melhores que as outras pessoas? Não. Nós passaremos juntos. Mas lembre-se que você pode suplicar a Deus pela sua misericórdia. Mas a misericórdia de Deus só nos alcança quando tememos a Ele, quando nos arrependemos dos nossos pecados e quando confessamos os nossos pecados. Caso contrário, não vamos prosperar. Mas Abacuque sabia que se ele pedisse a Deus, se arrependesse, ele sabia e tinha certeza que Deus iria ter misericórdia para com o povo e com ele. Para Deus ter misericórdia da minha vida e a sua vida, precisamos estar em submissão à palavra de Deus. Não adianta ter uma vida toda torta, toda errada, enganando, tirando proveito dos outros, arrancando dinheiro à custa dos outros, se aproveitando das pessoas mais desfavorecidas. Você não vai prosperar. Você não vai ter sucesso. Mas se você for uma pessoa que está dentro da palavra, tenha certeza que no meio dessa aflição, Deus vai ter misericórdia pela minha vida e a sua vida. Um detalhe muito importante quando Abacuque diz lembra-te. Por que ele disse lembra-te? Porque Deus ele lembra de cada um de nós. Tenha certeza disso. Quando nos colocamos na sua presença e nos humilhamos, nos arrependemos dos nossos pecados, Ele lembra de nós. Olha o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos diz e nos mostra que Deus lembrou de Noé na arca, Noé e a sua família. O que dirá eu e você? Claro que Ele vai lembrar da minha vida e da sua vida, do que estamos passando. Isaías 49:15. Pode uma mãe se esquecer de seu filho e não compadecer por ele, mas ainda que ela esqueça, Deus está falando, eu, todavia, não esquecerei de ti. Ele não vai esquecer de você. Peça a Ele a misericórdia dEle no meio dessa aflição, dessa luta que estamos enfrentando. Se arrependa, peça misericórdia. Coloque em submissão a Ele, temendo a Ele.
e Ele vai ter misericórdia da minha vida e da sua vida. Olha o que Abacuque ainda fala para nós. Abacuque 3:17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrancadas, e nos currais não haja mais gados. No versículo 18 ele diz ainda, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Podemos passar a maior luta na nossa vida, o maior caos na nossa vida, a maior pandemia, mas eu e você vamos estar firmes no Senhor, nos alegrando no Senhor, porque sabemos se nos humilharmos, nos arrependermos e confessar os nossos pecados, Ele vai nos ajudar. Pode até faltar o alimento, mas vamos nos alegrar no nosso Senhor, que é a nossa salvação. Ele é a minha salvação, Ele é a sua salvação. E Ele te deseja abençoar. No meio da luta, Ele vai nos dar vitória e aliviar a sua alma de toda e qualquer aflição. Que Deus te abençoe e um grande abraço do seu amigo Pastor Charles Fernandes e família.